Bem, vamos nos concentrando, acalmando a nossa mente, para que nossos amigos espirituais, a egrégora de estudos, possa nos intuir também no que for importante para o aprendizado de hoje, que o Francisco tenha boas inspirações para passar mais uma aula e mais ensinamentos que possamos aplicar na nossa vida. Que tudo esteja em conformidade com os desejos de Jesus, com que a gente aumente nossa consciência e comece a trabalhar sempre nos caminhos da luz. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Obrigado, paz e bem. Vamos lá então, pessoal. Seguindo nos estudos do livro de libertação, hoje a gente vai para o capítulo 10, página 121 do arquivo em PDF para quem está acompanhando. Em aprendizado. De retorno à casa, com indisfarçável estranheza, reparei que o nosso instrutor não empreendia qualquer ataque em defesa da doente querida. A jovem senhora, novamente metida no leito, semi-aniquilada, punha os olhos no ar vazio, absorvida de indefinível pavor. Um dos insensíveis magnetizadores presentes, a insinuação de Saldanha, começou a aplicar energias perturbadoras ao longo dos olhos, torturando as fibras de sustentação. Não somente o cristalino, em ambos os órgãos visuais, denunciava fenômenos alucinatórios, mas também as artérias oculares revelavam-se sob fortes modificações. Percebi a facilidade com que os seres perversos das sombras hipnotizam as suas vítimas, impondo-lhes os tormentos psíquicos que desejam. Grossas lágrimas banhavam o rosto da enferma, traduzindo-lhe as agitações interiores. Dilacerada, a mente aflita e sofredora tiranizava o coração que batia, precípite, imprimindo graves alterações em todo o cosmos orgânico. Das complicadas operações sobre os olhos, o magnetizador passou a interessar-se pelas vias do equilíbrio e pelas células auditivas, carregando-as de substância escura, qual se estivesse doando combustível a um motor. Margarida, ainda que o desejasse, agora não conseguiria erguer-se. Compacta emissão de fluidos tóxicos misturava-se à linfa dos canais semicirculares. Terminada a esquisita intervenção, Saldanha dispensou os terríveis colaboradores, à exceção da dupla que se incumbia do hipnotismo, alegando que havia serviço em outra parte da cidade. Outros casos aguardavam a legião de Gregório, e Margarida, no parecer do chefe de tortura, já recebera suficiente material de prostração para 30 horas consecutivas. Pessoal, tem um microfone aberto. Se Ai, puderem fechar, por favor. desculpe a Jana que está. Obrigada. Pouco a pouco, esvaziou-se a casa, semelhante agora à desprezada colmeia de marimbondos vorazes. Contudo, aí permaneciam Saldanha, os dois magnetizadores, nós três, e a coleção de mentes em formas ovoides ligadas ao cérebro da senhora flagelada.
A sós com o temível obsessor, Gúbio procurou sondar-lhe o íntimo discretamente. Sem dúvida que a sua fidelidade aos compromissos assumidos, declarou o nosso orientador atencioso, é bastante significativa. E enquanto Saldanha sorria envaidecidamente, continuou de olhar penetrante e doce. Que razões teriam conduzido Gregório a conferir-lhe tão delicada missão? O ódio, meu amigo, o ódio, explicou o interpelado decidido. A senhora? Aduziu Gúbio indicando a doente. Não propriamente a ela, mas ao pai, juiz sem alma que me devastou o lar. Faz 11 anos, precisamente, que a sentença cruel de um magistrado caiu sobre os meus descendentes, exterminando-os. E diante da expressão de real interesse que o nosso instrutor deixava perceber, o infeliz continuou. Tão logo abandonei o corpo físico, premido por uma tuberculose galopante, revoltado com a pobreza que me lançara extrema penúria, não pude afastar-me do ambiente doméstico. Minha infortunada Iracema herdou-me um filho querido, a quem não pude legar qualquer recurso apreciável. Jorge e sua genitora passaram, desse modo, a enfrentar dificuldades e aflições que não posso relembrar sem imensa angústia. Operário em rude serviço braçal, meu filho não conseguia sustentar dignamente a casa, definhando-se-lhe a mãezinha em padecimentos continuados e sofridos em silêncio. Ainda assim, Jorge contraiu núpcias, muito cedo, com uma colega de trabalho, que a seu turno lhe deu uma filhinha atormentada e sofredora. A vida corria desesperadamente para o lar subalimentado e desprotegido, quando certo crime, constituído de roubo e assassínio, sobreveio na organização em que meu desventurado rapaz trabalhava. E toda a culpa, em face de circunstâncias inextricáveis, recaiu sobre ele. Acompanhei-lhe à prisão imerecida e, sem qualquer recurso para ampará-lo, segui os interrogatórios infernais a que foi submetido, como se fora homicida vulgar. Ora, eu que me anexara aos parentes desde o instante horrível, para mim, da transição corporal, jamais me senti disposto à submissão. A experiência humana não me proporcionou tempo a estudos religiosos ou filosóficos. Habituei-me muito cedo à rebelião contra aqueles que gozam os benefícios do mundo em detrimento dos desfavorecidos da sorte. E reconhecendo que o túmulo não me revelara qualquer milagroso domínio, preferi a continuidade da vida em meu escuro pardieiro, onde a convivência de Iracema, através de profundos laços magnéticos, de algum modo me reconfortava. Assisti, por isto, com indescritível terror aos detestáveis acontecimentos. Humilhado, na minha condição de homem invisível para os encarnados, visitei chefias e repartições, autoridades e guardas, tentando encontrar alguém que me auxiliasse ao salvar Jorge inocente. Identifiquei o verdadeiro criminoso, que ainda agora desfruta a posição social invejável, e tudo fiz, sem resultado, por clarear o processo oprobrioso. Meu filho sofreu todo o gênero de atrocidades morais e físicas, castigado por um delito que não cometeu. Desanimado, por minha vez, de algo recolher de útil, junto aos carrascos policiais que chegaram a improvisar fantásticas confissões da vítima, procurei o juiz da causa, na esperança de interferir beneficamente. O magistrado, porém, longe de aceitar minha inspiração, que o convidava à justiça e à piedade, preferiu ouvir pareceres de amigos influentes na política dominante, que vivamente se interessavam pela indébita condenação,
na ânsia de exculpar o verdadeiro criminoso. Saldanha fez pequeno intervalo, acentuando a expressão de profundo rancor, e prosseguiu: descrever-lhe o que foi minha dor é alguma coisa de impraticável à capacidade verbal. Jorge recebeu dolorosa pena quando seu corpo vacilava sob maus tratos, e Irene, minha nora, conturbada pela necessidade e pelo infortúnio, esqueceu as obrigações de mãe, suicidando-se para imantar seu espírito de meu pobre filho, já de si mesmo tão infeliz. Torturada pelos sucessos aflitivos, minha esposa desencarnou num catre de indigência, reunindo-se por sua vez ao angustiado casal. Minha neta, hoje menina e moça, mas ameaçada por incerto porvir, atende a serviço doméstico, aqui mesmo nesta casa, onde tresloucado irmão de Margarida procura arrastá-la sutilmente a grave desvio moral. O juiz que aqui preside a Assembleia Familiar, recebendo-me em sonho as promessas de vingança, buscou colocá-la junto aos próprios parentes, empenhado em reparar de algum modo seu crime. No entanto, apesar disso, meu esforço não se fará menos enérgico. Surpreendido, notei que o nosso orientador não ensaiava qualquer doutrinação. Pousando olhos cheios de simpatia no interlocutor, murmurou apenas: realmente, a sementeira de dor é das que mais nos afligem. Encorajado pelo tom amigo daquela frase, Saldanha prosseguiu: muita gente convida-me à transformação espiritual, concitando-me ao perdão estéril. Não aceito, porém, qualquer alvitre desse jaz. Meu desventurado Jorge, sob a pressão mental de Irene, dilacerada, e de Iracema, oprimida, não resistiu e perturbou-se. Enlouquecendo no cárcere, foi transferido da cela úmida para misérrimo hospício, onde mais se assemelha a um animal encurralado. Acredita possa meu cérebro dispor de recursos para meditar em compaixão que não recebi de pessoa alguma? Enquanto esses quadros permanecerem sob meus olhos, não abrirei minha alma a sugestões religiosas. Estou simplesmente diante da vida. A sepultura apenas derruba o muro da carne, porquanto nossas dores continuam tão vivas e tão contundentes quanto em outra época, quando suportávamos a caixa dos ossos. Foi nesse estado que o sacerdote Gregório me encontrou e agradou-se de minhas disposições íntimas. Necessitava de alguém, de alma suficientemente endurecida para presidir a retirada técnica desta moça que ele deseja arrebatar, devagarinho, à existência terrestre, e louvou-me o ânimo firme. Quase sempre dispomos de servidores em massa para os cometimentos retificadores. Mas não é fácil encontrar um companheiro decidido a perseverar na vingança até o fim, com o mesmo ódio do princípio. Observou que eu lhe atendi à exigência e confiou-me a tarefa. Passeando o colérico olhar pelos ângulos da câmara de repouso, acentuou: todos aqui pagarão. Todos. Admirado, fitei Gúbio, que se mantinha imperturbável, silencioso. Fora eu, e talvez me desbordasse em comentários extensos e tirânicos, com referência à lei. Fora eu, e talvez me desbordasse em comentários extensos e tirânicos, com referência à lei do amor, que nos governa os destinos, reclamaria com ênfase a atenção do perseguidor para os ensinamentos de Jesus, e, se possível, dobrar-lhe-ia a língua indisciplinada e insolente.
O instrutor, contudo, assim não procedeu. Sorriu, mudo, buscando disfarçar a própria tristeza. 2 ou 3 minutos rolaram longos entre nós. Mostrava o relógio 1/4 para meio-dia, quando alguns passos se fizeram ouvidos. É um médico, elucidou Saldanha com manifesta expressão de sarcasmo. Debalde, porém, procurará lesões e micróbios. Quase no mesmo instante, um cavalheiro de idade madura penetrou o recinto em companhia de Gabriel, o esposo da vítima. Abeirou-se da enferma, afagou-a gentil e pronunciou algumas palavras de encorajamento. Margarida em vão buscou sorrir. Faltavam-lhe forças para tanto. A conversação ia a meio quando uma entidade evidentemente bem intencionada compareceu. Viu-nos e demonstrou compreender-nos a posição, porque fixou em nós cauteloso olhar sem dizer palavra, acercando-se do médico solicitamente, qual se lhe fora dedicado enfermeiro. O especialista não parecia profundamente interessado no caso, mas, ao auscultar Margarida, entregue a torpor inquietante, conversou com o marido da vítima de maneira superficial. Declarou que a jovem senhora, em sua opinião, certamente se mantinha sob império da epilepsia secundária e que, em última análise, se socorreria da colaboração de colegas eminentes para submetê-la a exame particularizado da lesão cérebro-meningia, seguido possivelmente de intervenção cirúrgica aconselhável. Em seguida, porém, observei que a entidade espiritual recém-chegada e que o assistia com desvelo posou a destra em sua fronte, como se desejasse transmitir-lhe algum alvitre providencial. O médico relutou bastante, mas ao cabo de alguns minutos, constrangido por sugestão exterior que não saberia compreender exatamente, convidou Gabriel a um dos ângulos do quarto e lembrou: por que não tenta o espiritismo? Conheço ultimamente alguns casos intricados que vão sendo resolvidos com êxito pela psicoterapia. E para não dar ideia de uma capitulação científica ante o idealismo religioso, acrescentava: segundo sabemos hoje a saciedade, a sugestão é uma força misteriosa, quase desconhecida. O esposo da enferma recebeu o conselho com simpatia e perguntou: poderá orientar-me suficientemente? O psiquiatra recuou de algum modo e obtemperou: bem, não disponho de maior trato com os expoentes do assunto. Todavia, segundo acredito, não terá dificuldades para experimentar. Logo após, deixou ali algumas indicações escritas relacionando drogas e injeções e dispôs-se a sair sob o riso escarninho de Saldanha, que dominava amplamente a situação. Gúbio conversou qualquer coisa com o inquisidor desencarnado e em seguida dirigiu-se a mim esclarecendo: André, combinamos que para observações deve seguir o médico. Dentro de algumas horas, porém, volta ao nosso posto. Compreendi que o nosso orientador me proporcionava a recolha de novos ensinamentos e acompanhei o especialista em moléstias nervosas, cauteloso e contente. Distanciado agora do lugar em que o nosso instrutor travava a batalha singular, acerquei-me da personalidade que assistiu o médico de perto e entabulamos amistoso diálogo. O novo amigo atendia pelo nome de Maurício. Fora enfermeiro do Esculápio, que protegia e recebera com satisfação
a tarefa de ampará-lo nos empreendimentos profissionais. Todos os médicos, asseverou-me convicto, ainda mesmo quando materialistas de mente impermeável à fé religiosa, contam com amigos espirituais que os auxiliam. A saúde humana é dos mais preciosos dons divinos. Quando a criatura, por relaxamento ou indisciplina, delibera menosprezá-la, faz-se difícil o socorro ao seu centro de equilíbrio, porque em todos os lugares o pior surdo é aquele que não quer ouvir. Todavia, por parte de quantos ajudam a marcha humana da esfera espiritual, há sempre medidas de proteção à harmonia orgânica para que a saúde das criaturas não seja prejudicada. Claro que há erros tremendos em medicina e que não podemos evitar. Nossa colaboração não pode ultrapassar o campo receptivo daquele que se interessa pela cura alheia ou pelo próprio reajustamento. Entretanto, realizamos sempre em favor da saúde geral quanto nos é possível. E numa expressão profundamente significativa acentuou: Ah, se os médicos orassem! Nesse instante, alcançamos o ponto de destino, antecipando-nos de algum modo ao amigo encarnado sob minha observação. A residência confortável, não obstante o formoso jardim que a circundava, permanecia transbordante de fluidos desagradáveis. O clima doméstico era perturbador. Maurício elucidou sem preâmbulos. Estamos sumamente interessados em que o nosso amigo se enfronhe no trato com as magnas questões da alma, a fim de aperfeiçoar-se na tarefa junto à mente enferma. Por isso encaminhamos até aqui, por vias indiretas, livros e publicações acerca do assunto. Entretanto, contra o nosso desejo, não somente preponderam os preconceitos da classe médica, mas também a influência perniciosa que a segunda esposa exerce sobre ele. Homem inteligente, mas muitíssimo arraigado à remuneração dos sentidos, o nosso amigo não suportou a viuvez e desposou há 5 anos uma jovem que lhe exige pesado tributo à maturidade respeitável. Acontece também que a esse problema acresce questão muito grave. A primeira esposa desencarnada deixou 2 rapazes e permanece ligada à organização doméstica que considera sua propriedade exclusiva. Por mais que o nosso trabalho se acentue, ainda não conseguimos retirá-la com proveito da casa, porque o pensamento dos filhos, em conflito com o pai e com a madrasta, lhe invoca a atuação de minuto a minuto. O duelo mental nesta casa é enorme. Ninguém cede, ninguém desculpa. E o combate espiritual permanente transforma o recinto numa arena de trevas. Calou-se o informante enquanto entravamos e pude notar que efetivamente a ex-dona da casa, sem o corpo físico, em singular posição de revolta, ali se achava, abraçada a um dos filhos, moço de seus 18 anos presumíveis, que fumava nervosamente numa espreguiçadeira. Via-se-lhe perfeitamente a condição de vaso receptivo da sublevada mente materna. Ideias inquietantes e delituosas povoavam-lhe a cabeça. Fios tenuíssimos de força magnética ligavam-no à mãezinha infeliz. Tinha as mãos crispadas e o olhar absorto, maquinando planos diabólicos. E por mais que o envolvesse o socorro de Maurício, nem ele, nem aquela que lhe fora ciumenta genitora, se mostravam suscetíveis de receber-nos a influenciação restauradora. Tenho trabalhado tanto quanto me é possível, explicou o novo companheiro, a fim de ambientar aqui o espiritualismo de ordem superior.
achamo-nos, entretanto, num campo imensamente refratário. Nesse instante, o médico transpôs o limiar e Maurício colocou sobre a fronte dele a destra generosa, buscando fornecer-lhe intuições exatas referentes ao caso de Margarida. O especialista, num átimo, começou a articular o aparelhamento mental para exame do assunto que lhe era sugerido, lembrando certa publicação técnica, única maneira através da qual conseguia registrar os pensamentos do companheiro espiritual. Mesmo assim, o esforço não logrou êxito. O filho atacou o genitor com recriminações acerbas, em vista de se haver demorado excessivamente para o almoço. O esculápio depressa desligou a mente de nossos fios invisíveis, precipitando-a no torvelinho das vibrações antagônicas. A esposa desencarnada veio igualmente sobre ele furiosamente. Reparei que o dono da casa não lhe assinalou os punhos ativos no rosto, mas o sangue concentrou-se-lhe na região das têmporas, tingindo-se-lhe a máscara fisionômica de cólera indisfarçável. Resmungou algumas palavras saturadas de indignação e perdeu de todo o contato espiritual conosco. Maurício indicou-o com insofreável tristeza e acentuou: é sempre assim. Muito difícil aproximarmos-nos na esfera física daqueles a quem nos propomos auxiliar. Surgem ensejos valiosos de realização espiritual, como presentemente nos ocorre, diante do problema de Margarida. No entanto, nossas tentativas redundam em rematada frustração. Um homem, intelectualizado pela responsabilidade acadêmica, por si mesmo deveria sentir santa curiosidade perante a vida, abstendo-se de certo comércio mais intenso com a satisfação egoística da experiência no corpo. Porém, a criatura costuma persegui-la até o desgaste completo da forma carnal de que se serve. Por mais que a convoquemos à preciosa viagem da periferia para o centro, a fim de que ela se amolde aos imperativos da vida que a espera, além do sepulcro, nosso esforço é quase sempre considerado adiável e inútil. Sorriu enigmático e ajuntou: e observemos que nos achamos à frente de um homem chamado pelo campo social ao Ministério da Cura. Nesse ínterim, a pequena família se reuniu ao redor da mesa posta e a segunda esposa do médico me impressionou pelo apuro da apresentação. A pintura do rosto, sem dúvida, era admirável. O traje elegante e sóbrio, as joias discretas e o penteado harmonioso realçavam-lhe a profundeza do olhar. Mas rodeava-se ela de substância fluídica deprimente. Halo, plúmbio, denunciava-lhe a posição de inferioridade. Socialmente, aquela dama devia ser das de mais fino trato. Contudo, terminado o repasto, deixou positivamente evidenciada sua deplorável condição psíquica. Depois de uma discussão menos feliz com o marido, a jovem mulher buscou o sono da sesta, num divã largo e macio. Intencionalmente, Maurício convidou-me a espreitar-lhe o repouso e, com enorme surpresa, aturdido mesmo, não lhe vi os mesmos traços fisionômicos na organização perispiritual que abandonava a estrutura carnal, entregue ao descanso. Alguma semelhança era de notar-se, mas afinal de contas, a senhora tornara-se irreconhecível. Estampava no semblante os sinais das bruxas dos velhos contos infantis. A boca, os olhos, o nariz e os ouvidos revelavam algo de monstruoso.
A própria esposa desencarnada, ali presente em clamorosa revolta, não se animou a enfrentá-la. Recuou semi-espavorida, tentando ocultar-se junto do filho. Lembrei-me então do livro em que Oscar Wilde nos conta a história do retrato de Dorian Gray, que adquiria horrenda expressão à medida que o dono se alterava intimamente na prática do mal. E endereçando a Maurício olhar indagador, dele recebi sensata elucidação. Sim, meu amigo, disse tolerante. A imaginação de Wilde não fantasiou. O homem e a mulher, com os seus pensamentos, atitudes, palavras e atos, criam no íntimo a verdadeira forma espiritual a que se acolhem. Cada crime, cada queda, deixam aleijões e sulcos horrendos no campo da alma, tanto quanto cada ação generosa e cada pensamento superior acrescentam beleza e perfeição à forma perispirítica, dentro da qual a individualidade real se manifesta, mormente depois da morte do corpo denso. Há criaturas belas e admiráveis na carne, e que no fundo são verdadeiros monstros mentais, do mesmo modo que há corpos torturados e detestados no mundo, escondendo espíritos angélicos de celestial formosura. E designando a infeliz que se ausentava de casa, semi-liberta do veículo material, acentuou: esta irmã desventurada permanece sob o império de espíritos gozadores e animalizados, que por muito tempo a reterão em lastimáveis desequilíbrios. Acreditamos que ela, sem fé renovadora, sem ideais santificantes e sem conduta digna, não se precatará tão cedo dos perigos que corre, e somente se lembrará de chorar, aprender e transformar-se para o bem quando se afastar em definitivo do vaso de carne, na condição de autêntica bruxa. O assunto era realmente fascinante e a lição era imensa. Entretanto, meu tempo disponível esgotara. O minuto exigia pronto regresso. Final do capítulo 10. Bom, a gente vê nesse capítulo que é a continuação daquela ida da semana passada, isso vai se dar na crosta terrestre, né? Na casa da Margarida. Eles vieram lá das trevas da cidade estranha, na semana passada, e foram para a residência dela, com o Saldanha e autorização do Gregório, para que o Gúbio, o André e o Eloy acompanhassem o caso. E foram à missa semana passada e agora estão na casa. Ela retorna para casa, retornou exausta para casa e se deitou de novo. E aí se vê claramente ali que os magnetizadores, aí tem que tipo, sempre se colocar na situação que a gente está estudando, ou prestando mais atenção, de a gente se colocar nessa situação. A gente fala é magnetizador, é obsessor. Essa magnetização nada mais é do que um passe invertido ou passe negativo, que é uma coisa que é bom até nem pensar muito, mas existe e é muito eficaz. E que jamais a gente, nem por exemplificar e nem para nada, devemos praticar esse passe negativo, mas ele é extremamente eficaz. Ele às vezes, pessoas trevosas, vou dizer, pessoas de baixa vibração, encarnados, que praticam isso em rituais, nessas coisas meio satânicas, meio não, satânicas, né, de baixíssima vibração, de induzir energias negativas contra alguém, seja com fotos, seja com uma roupa, ou seja por uma menção mesmo que vai se dizer no ritual, e isso tem muita eficácia sob o ponto de vista deletério.
E é isso que esses espíritos, né, aqueles 60, por volta de 60, que estavam sempre permanentemente realizando contra a vítima, que no caso ele queria, em nome do quê? De uma vontade do Gregório de atingir a Margarida. Esse é um grande objetivo. E o Saldanha, a gente fica sabendo por esse capítulo aí, a descrição que ele dá, por que ele foi escolhido pelo Gregório para executar essa tarefa. Então, a magnetização negativa pelos verdugos foi realizada contra a Margarida e ele diz claramente, agora podem se retirar. Quer dizer, a turma que estava ali dando aquele plantão ali, não quer dizer que estavam 60 lá, né? Os que estavam naquele momento, ele disse assim, não, agora por volta de 36 horas, 30 horas, o serviço está feito. E é questão de dias para ela desencarnar, que o objetivo era trazê-la de volta para os domínios do Gregório, lá na Cidade Estranha, lá nas trevas, por aquelas razões que a gente já viu até nos capítulos anteriores, né? A ligação dela com Gregório, e ela já havia sido filha do próprio Gúbio, né? Então, a gente vê toda essa coisa intrincada, por que ela se dá e por que está tendo esse desfecho. E aí, o que nota o André, que ele coloca até no texto, tanto foi nesse aqui capítulo como no anterior, a neutralidade que consegue o Gúbio diante do fato de não transmitir emoções. Ele não interfere, ele não tenta modificar a situação em si até esse momento e vai acompanhando com uma frieza que o próprio André coloca no texto que ele não teria, ele, pela razão dele, vendo uma injustiça, ia querer interferir, ia querer te atirar, tira os ovoides dali e tudo. Mas a gente tem que primeiro assim, se analisar a situação sob o ponto de vista do livre-arbítrio envolvido com a coletividade. E aí, bem mais uma razão de a gente se colocar na situação do próprio Saldanha. E aí, quem está assistindo acha assim, ah, que coisa horrenda e tal. Aí vem o Saldanha e o Gúbio pergunta para ele, o que te leva a ter esse sentimento com essa execução que você está aqui liderando em nome do Gregório? E aí, ele dispensando aqueles verdugos, aqueles escravizados do mal ali, ele vai ter o diálogo, que é muito interessante, e é uma coisa, a gente se coloca nisso, não acha assim, que é no livro, que é uma situação real que aconteceu, que ele relata lá no final da década de 40, né? Então, ele vai dar exatamente, se colocar nessa situação, o quanto que podemos nós, no nosso passado, já ter uma situação semelhante, que a gente vê no dia a dia da sociedade como um todo, situação parecida com essa, e às vezes a gente não entende a reação, o porquê que as coisas se dão, né? A lei de causa e efeito. Então o Saldanha passa a contar para ele que na última encarnação dele, Saldanha, ele teve um filho, o filho se chama Jorge, né? E a esposa que ele tinha era Iracema. Foram pobres, eles tinham dificuldade material, né? Dá para ver que não era. É uma dificuldade muito grande de vivenciar, e ele tinha um compromisso, aquela coisa de sentir que o filho tem que ser sustentado e a própria mulher dele. E ele pegou tuberculose e desencarnou. Ao desencarnar, ele continuou acompanhando a mulher, a Iracema, e o filho, o Jorge. Não se sabe há quantos anos isso se dá, vai saber quantos anos depois do fato, que a gente vai ver mais adiante quantos anos se deu lá quando há aquela interferência do próprio médico. Mas a família pobre, com acompanhamento obsessivo, querendo ou não, e a gente vai dizer assim, ah, mas é obsessão simples, isso acontece muito. Nós temos que cada um de nós pode ter familiar desencarnado que está preocupado conosco ou com alguém da nossa família e passam a atuar psiquicamente, quando a gente sonha em desdobramento, ou a gente vai onde eles estão, ou nos encontramos nesses duplos, ou na nossa própria residência, né, onde a gente está. É uma obsessão simples, normal, normalíssima. Existe o mundo espiritual interagindo conosco. Alguns espíritos sabendo que desencarnaram, outros não sabem, mas têm a preocupação de querer
o bem coletivo, o nosso bem, ou o bem de alguém, ou nos intuir a uma atitude em favor de alguém, ou até contra alguém, né? A gente vai entrar também aquela questão negativa de querer que a gente pratique o mal, praticar uma justiça contra alguém para compensar uma outra situação. Aí são as incompreensões. Isso também ocorre. E não significa ser uma obsessão complexa, né? Uma obsessão também simples, é de falta da terapia do perdão, falta né, de a pessoa pensa, do espírito pensar, isso já passou, não é, é interessante. Aí a gente acaba entrando nessa agravada com essa do Saldanha. O Saldanha tinha uma preocupação com o filho, com a mulher. Aí o que passa a acontecer depois, quando ele desencarna e está acompanhando o caso da família dele? Ele percebe que o Jorge está trabalhando, filho dele, trabalhando num local, numa fábrica, seja onde for, numa indústria, uma loja, e neste local houve um assalto e que resultou num homicídio, né? Não dá detalhes ali. Houve esse homicídio e o Jorge foi acusado pelo crime injustamente. Aí é o Saldanha dizendo, mas dá para perceber que com razão, ele não foi o autor, né, daquele crime. E aí ele foi acusado de ser o autor do crime. Imagina, pobre, com a mãe pobre também, e ele já casado com uma filha, né, uma filha pequena, e ele se defronta com essa situação e o pai lá do mundo espiritual assiste a situação, vê que o filho está sendo acusado injustamente por um crime que não cometeu e passa a atuar. E aí, como é que vai se dar a atuação? Provavelmente, no primeiro momento, o inquérito policial, e aí aquela coisa, oferecer denúncia, acaba com o juiz. Todo esse processo, ele acompanhando, imagina a angústia do Saldanha. E ele passa a ir atrás do que é, quem é que foi o criminoso e percebe e fica sabendo, ele agiu no mundo espiritual, já tinha suas ligações, que não é de graça, assim, ele e o Gregório tinham ligações com toda aquela cidade estranha e com as informações que ele tinha e as técnicas de investigação, descobriu quem praticou o homicídio. E era uma pessoa com posição social, de poder financeiro, né, situação social que daria, não falo em política, tudo, mas alguém de respeito social que foi fácil incriminar um pobre, e o pobre foi acusado e deixa assim. Então, ele pegou a primeira informação, ele descobriu quem foi o criminoso e foi tentar cobrar, e aí, provavelmente, esse criminoso, mesmo com a sua posição social, com as suas proteções, que tem aquela. A gente acha assim, eu vou lá, o mundo espiritual, os espíritos, vai lá e tenta pegar. Então, se fosse assim, estava resolvido o problema de todos esses conflitos, né? Vai lá, os terroristas que estão lá, aqueles que promovem guerra, sabe? Então os adversários dele no mundo espiritual vão lá, atuam e liquidam o cara. Não é assim. Todo mundo tem as suas falanges de proteção. E as proteções, elas não são necessariamente do alto quando a gente sintoniza com o alto, mas as proteções dessas regiões trevosas. A turma que a gente está estudando aqui é do Gregório, mas existem muitas e muitas, milhares de lideranças espirituais das trevas que têm as suas falanges, grupos, exércitos de escravos, de espíritos, que promovem a proteção de outros em faixa hierarquicamente, né, assim, atuando na crosta terrestre e nas regiões umbralinas e no mundo inferior até as trevas e até o abismo. Aí o que faz o Saldanha? Viu quem era o criminoso. Não satisfeito, ele foi atrás da vítima, de quem tinha sido assassinado, e a vítima confirmou para ele espiritualmente que não foi o filho dele. Aí ele vai aonde? Já está o inquérito com o juiz. O juiz era o pai da Margarida, estava encarnado, era o pai da Margarida, o juiz que tinha que decidir. Ele passa a atuar psiquicamente, isso também acontece muito, a gente sabe. Ainda hoje estava lendo aí um juiz dizendo, atormentado, não consegue dormir direito, porque tem coisa que não está concordando, é uma situação nebulosa de processo e tal.
E é isso aí que acontece durante a noite. Os amigos dos injustiçados, os familiares, os afetos, atuam durante a noite no psiquismo. Por isso que muitos desses que praticam injustiça e erros não conseguem dormir, vão ter que tomar medicação para isso, para aquilo, passam a ter um semblante, né, carregado, de energias deletérias e assim sucessivamente. Isso acontece, assim como há proteção espiritual para esses espíritos encarnados que estão nessas. Imagina todos os juízes tendo o bem e o mal. De um lado, o que praticou um crime, o outro, a vítima, e existem situações que existem, não é o sim e o não. Existem situações, praticou, mas foi por isso, por aquilo. Foi legítima defesa, ou foi por isso. Aí aquela lei, a lei do outro lado é a lei de Talião, dente por dente, né? Essa lei lá de baixo. E esses espíritos tentam influir, dizendo: olha, ele fez, está sendo acusado, foi ele, mas fez por isso, por aquilo. E aí não cabe ao juiz estar aqui encarnado, vai estar vendo coisas do passado. Então, imagina quanta influência espiritual, psíquica, recebe uma autoridade dessa. Pior ainda, quando está sendo injusto, quando está em sintonia com a injustiça, aí a coisa pesa muito mais. Então, no caso desse juiz, ele sonhava em desdobramento, ele recebia a visita do Saldanha. O Saldanha provavelmente deve ter levado até ele assim, a autoria de quem fez, quem praticou aquele crime, e levou a vítima também. E o que acontecia com o juiz? Acordava atormentado. Estou sonhando com esse caso, é um caso que provavelmente isso não está no livro, mas eu deduzo de que ele acordava atormentado e ficava com aquele sentimento de que não era o cara, mas aí tinha a questão social. O homem era poderoso, já estava todo, né, as artimanhas, advogados, Ministério Público e tudo, direcionando a culpa ao Jorge. É uma pessoa pobre, provavelmente ignorante, não sabe falar, não sabe se expressar, não tinha advogado contratado, era um advogado público, não se dedica, nem lê o caso e vai deixando, e vai deixando. E aí aquela coisa, a injustiça vai se formando. É claro que a gente tem que ter um outro componente disso. É uma injustiça, mas sob o ponto de vista da lei, se nós abríssemos, tá? Tem até livros que tratam disso, de abrir cada situação espiritual de todos os envolvidos, não existe uma injustiça sob o ponto de vista divino, existe uma compensação, existe uma oportunidade de reparação. Aí o Jorge, provavelmente vai pegar lá o seu passado, possa ter praticado uma situação semelhante a alguém, pode ter sido beneficiado por um erro também que ele compactuou e agora está tendo a oportunidade, através de uma injustiça contra si, de reparação com o seu próprio passado. Não justifica o erro do juiz, não justifica nada do que está ocorrendo, mas, psiquicamente, é um ponto de reparação. Aí vai dizer, a mãe dele, a própria esposa, a Iracema, e aí a mãe dele, né, a Irene, ali, que é a mulher do Saldanha, estava no mundo espiritual, com toda aquela pobreza, também vai abrir esse passado, vai ver as causas e vai se encontrar com a oportunidade de reparação que está ocorrendo hoje. Bom, então esse juiz, ele recebe a informação. Quem foi o autor, quem foi o criminoso? Recebe da vítima, não foi o Jorge. E ele segue esse caminho ao julgamento e condena o Jorge há vários anos, provavelmente alguns anos, porque ali se dá, quando se vai saber lá do médico, aqui já há 11 anos, provavelmente aí todo esse processo aí, mais de 10 anos, ele vai ser preso. Ele é preso, e aí é uma coisa impressionante, que aí, como é só miséria, é só notícia ruim desse núcleo familiar, né? E o Saldanha liderando a expectativa do outro lado, tendo poder trevoso, poder de fazer e aplicar a lei de acordo com os seus princípios, que você tem princípio, ele está dizendo, olha, uma injustiça e eu vou fazer
vou fazer a coisa acontecer, não vai ficar por isso, né? Então, quem é para ele o grande culpado? É o juiz, pai da Margarida. E aí, quando ele consegue buscar todas essas informações, ele vai ao Gregório. E aí, o que o Gregório faz com ele? Por isso, o Gregório, por toda essa situação, ele passa a ter a admiração do Gregório e diz assim: tu é a pessoa ideal para fazer o que eu quero. Eu preciso da Margarida comigo. E aí, a melhor forma é, então, tu te vingares do pai dela, que é o juiz que praticou esse erro contra o teu filho, fazendo que a maior dor para ele é fazer ele perder a filha em vida, né? E depois tu vai seguir com a tua tarefa. Veja só a coisa intrincada, obsessiva. Você pode dizer, isso está acontecendo só no livro, é coisa romanceada. Não, é fato real e que acontece no dia a dia. A gente não percebe isso, mas são fatos que a gente, se a gente parar para ver, sob o ponto de vista espiritual, tem muito disso no nosso dia a dia, na vida como ela é. Tem muito dessas coisas injustas, tem coisas, atrocidades que são cometidas e que tem um fundo espiritual que nós não conhecemos. Tem uma realidade intrincada ali que só iríamos compreender se houvesse um componente espiritual, de saber, como essa do Saldanha. Quem está vendo isso aqui de fora, mas que justiça que fizeram com aquele Jorge, mas não sabe que tem o Saldanha do outro lado, não sabe que ele já foi no isso, não sabe que ele, durante o sono do juiz, tentou intuir de todas as formas, e o juiz acordava e despertava e disse assim: eu me atormento e tudo, e deve ter procurado detalhes para ver se tinha lógica aquilo que ele recebia em sonho. E deve ter se inclinado, olha, me parece que realmente não é o Jorge. E aí a situação social, o poder econômico, aquelas coisas que a gente sabe, acontecia muito mais naquela época, hoje também deve acontecer, né? Tem essas coisas, esses caras vendem até sentença. Imagina só a situação em que ele está envolvido. E aí o que acontece com esse juiz? Ele condena o Jorge, mas fica com um sentimento de culpa. Dá para ver que o sentimento de culpa, que ele diz assim: eu acho que eu pratiquei um ato injusto contra esse Jorge, mas está feito, está feito. Aí ele fica sabendo que esse Jorge preso, a mulher dele comete suicídio, que não suportou, mas tinha uma filha. Passados anos, aí não se sabe, provavelmente isso aí seja no Rio de Janeiro, nessa localidade, a filha do Jorge, a filha do Jorge vai trabalhar como empregada doméstica na casa do juiz, que depois, aí não se sabe se é aqueles casarões, alguma coisa, não tem detalhes ali, vai ser a empregada da casa da Margarida. Veja só que coisa intrincada. E aí, espiritualmente, quanta explicação que se tem aí, né? E é incrível de saber assim, a culpa ele carregou, é aquela coisa que nós não conseguimos fugir da nossa sombra, dos nossos erros. Teus pecados te encontrarão. Os nossos erros nós carregamos. Em algum momento a gente sabe, não fez uma coisa certa, e às vezes essa coisa certa gera um prejuízo alheio, a gente vai carregando e o nosso inconsciente vai trabalhando pela nossa natureza humana, individual, né, divino, de reparar, de tentativa de reparar. E aí, quantas pessoas que às vezes têm uma situação adversa com um pai, com um irmão ou com alguém, às vezes o descendente dessa pessoa aí passa, às vezes, inconscientemente de querer ajudar mais esse, mais aquele, de dar uma atençãozinha para... Não vai nunca contar para a pessoa, para esse sobrinho ou para esse conhecido, e vai fazer aquilo ali com uma compensação afetiva em que ele se sente culpado. E é isso que acontece com esse juiz, e esse juiz, então, deu a oportunidade para a filha do Jorge, de ela ser empregada doméstica, e ainda é colocado no texto. E já um dos irmãos da Margarida estava assediando a mocinha, certo? Uma moça de 10, 15 anos, provavelmente, porque essa coisa se passou por volta de 10 anos, ela era uma menina de 4, 5 anos, que teria uns 14, 16 anos, já estava o irmão da Margarida
assediando para tentar praticar algum assédio sexual contra a própria empregada filha do Jorge, e aí o avô Saldanha lá do outro lado, vendo toda essa situação. Todo esse bolsão, todo esse conjunto kármico, o Saldanha conta para o Rúbio e fica impressionado o próprio André, que ele, logo ele até externa ali, se fosse comigo seria diferente, eu não teria essa frieza, essa coisa, mas aí o preparo do Rúbio é muito superior, consegue se travestir ali com alguém, um intruso que está querendo auxiliar sem ser percebido, né? Que tem essa coisa de não entrar na faixa vibratória. Isso se aprende até nos nossos trabalhos, em qualquer profissão, né? De terapia, de auxílio, de não entrar no problema, mas se colocar como alguém que tem a intenção de auxiliar fraternalmente. E é isso que se faz no centro espírita, de não entrar na faixa vibratória, mas se colocar como um instrumento fraterno de auxílio. Então, é isso que o Rúbio está fazendo diante dessa situação. Houve esse grande relato do Saldanha, e o Saldanha demonstra que vai ser implacável. E o que é o implacável para ele? Mesmo com essa situação de ele externar e dizer, ele com sentimento de culpa contratou a minha neta como empregada doméstica, mas isso para mim não é pouco, e eu vou buscar minha justiça implacável contra esse homem. E aí a melhor forma que um trevoso vai conseguir é que acontece muito no mundo espiritual: pega os filhos, pega o filho, quem é mais caro para ele é de praticar uma atrocidade para que o sofrimento durante a encarnação seja mais penoso, mais sangrento, mas isso que acontece muitas vezes. E aí, mas então o filho paga e abre a Margarida. A Margarida não é uma santa, tem sua carga kármica de ligação com o Gregório. Ao longo a gente fala do Gregório 700 anos para trás. Vai pegar aquela época de 1300 e pouco do Gregório, e a Margarida, durante todo esse tempo, o que ela fez, e até então o que fez? Quem vai dizer que ela não foi também uma daquelas partícipes daquela situação de atrocidades que foram cometidas em nome de Deus, em nome de Jesus, perseguindo, religiosos e todos aqueles que foi a sombra da Inquisição, que foi instituída pelo próprio Gregório IX, né? Isso já se viu lá nos capítulos anteriores. Estou dizendo isso para a gente ver que a coisa intrincada, que a gente não tem um lado só, e sob o ponto de vista da lei de Deus, a lei de causa e efeito, ela é perfeita. Não quer dizer jamais que assim, fez, tem que pagar, e é isso mesmo, carrega a tua cruz. Muitos espíritas vêm com essa, tem que levar isso. Não, o karma, o efeito, nós transformamos. Nós podemos mudar as coisas na nossa visão. O Saldanha podia mudar tudo isso, de ele olhando um pouquinho acima tudo isso, o erro que cometeu aquele juiz, estaria a Margarida, o que essa menina tem a ver com tudo isso? Está lá casada com outro, está tentando se esforçar, ser uma pessoa melhor, e eu vou me vingar do pai dela, e o pai dela está demonstrando uma determinada culpa, não quer reparar o erro que cometeu, porque já está feito, né? O orgulho dele não ia permitir que ele fosse lá e dizer assim, olha, foi injustamente, vamos reabrir o processo e libertar o Jorge lá. Não, o orgulho não vai deixar de fazer isso, mas se houvesse o perdão do Saldanha, até então, que aí também vai ter uma sequência dos fatos aí, se houvesse o perdão, a transformação daquele fato se dá lei de causa e efeito. Tem uma consequência, mas nós é que modificamos. Se não fosse assim, era ficar de braços cruzados e esperar a lei ser, então é isso, então segue com a tua cruz. Equivocadamente, alguns espíritas dizem, não segue, transforma a tua cruz em luz, transforma a tua cruz em perdão, transforma em mudança de atitude. Bom, tudo isso então aconteceu, é o drama que o Saldanha conta para o Rúbio, e aí logo no quarto eles percebem que está chegando lá o marido, o tal do Gabriel ali,
e chega acompanhado por um médico. E esse médico chega acompanhado de um outro espírito chamado Maurício, que era um ex-enfermeiro do médico, quer dizer, um desencarnado que estava com a função do mundo superior de intuir o médico a boas práticas, um bom atendimento. Aí até é colocado na parte final do capítulo que todos os médicos recebem essa inspiração, a designação. E aí nós podemos ir mais adiante do que isso. Todas as pessoas que têm a boa intenção de realizar determinada tarefa em prol de uma comunidade, de outras pessoas, recebem acompanhamento espiritual intuitivo para melhor executar a tarefa. Isso todos, sempre nós temos a boa vontade de ajudar alguém, algum espírito em nome do alto vai se aproximar e vai nos inspirar a uma mudança de atitude. Isso acontece se nós estamos dentro do centro espírita, estão lá os amigos espirituais ligados à própria casa, os mentores, orientadores, socorristas. Se nós estamos na nossa casa, vamos fazer o evangelho, os nossos afetos espirituais, nossos protetores, vamos estar presentes. Nós temos uma tarefa, vai dar aula, vai dar lá a aula, vai multiplicar o conhecimento, vai receber intuitivamente bons espíritos que vão nos estimular a uma boa prática profissional. Se nós estamos numa tarefa como essa do juiz, aí vai estar lá o defensor, o advogado, aquela pessoa que possa ser aos nossos olhos a mais simples possível, se ela fizer com a boa intenção a executar aquela tarefa, ela vai ter alguém no mundo espiritual estimulando a multiplicar e sentir prazer em executar aquela tarefa. Ao passo que, se nós estivermos mal, né, psiquicamente para baixo, nós vamos nos sintonizar e, porventura, possam espíritos, como nessa situação ali dos escravos do Saldanha, ter melhor resultado na sua tarefa em nome, porque o nosso passado nos condena. Os nossos 300 mil anos para trás, nós deixamos chagas, nós deixamos o nosso inconsciente, erros que nós cometemos. E nem todos os espíritos envolvidos com os nossos erros nos perdoaram. Eles estão à espreita, eles estão esperando uma oportunidade, às vezes até nem se lembram mais. Mas, psiquicamente, quando a gente baixa a vibração e há uma sintonia com o passado nosso, que possa ser isso aí, não importa, 300, 700 anos para trás, nós vamos estimular psiquicamente aquela situação e aquela situação tem envolvimento de espíritos. Alguns que ficaram cristalizados naquela situação. Olha agora aí, o Saldanha teve na última encarnação foi esse desfecho, mas não era santo, tinha seus vínculos lá com essas regiões do Gregório. A Margarida, a mesma coisa, 700 anos para trás. E 700 anos para trás parece para nós assim uma eternidade, mas, do ponto de vista espiritual, não é muito. E aí, nós estimulamos psiquicamente, quando nós estamos para baixo, em tristeza profunda, em processo, às vezes, que da tristeza nos leva a querer encontrar culpados para as nossas derrotas da vida, os nossos fracassos, aí queremos imputar alguém, e aí queremos arquitetar, pois é, coisa deu tudo errado comigo e tal, eu vou praticar, vai realizar uma tarefa de compensação contra alguém, não encontrar os culpados, querer se vingar desse, daquele. Nós, psiquicamente, quando pensamos nisso, estamos convocando espiritualmente os inimigos, os adversários espirituais dessa pessoa ou dessas pessoas envolvidas com a nossa intenção de se vingar, de imputar a alguém uma culpa, de querer isso, aquilo, como uma situação intrincada como essa, da Margarida e com o pai dela, né? Então, pega assim a nossa vida como ela é, se a gente ficar pensando o pensamento para baixo, de encontrar culpados, de querer, né? Nossa, fracassos, que foi essa minha vida? Olha quantas coisas eu perdi. Aí quem encontrar culpados? Isso foi o meu isso, meu aquilo. Alguns até procuram até querer culpado, ou é a mãe, ou é o pai, ou um irmão, um familiar.
um ex-colega profissional, aquele que me fez isso, fez aquilo, e nós, em vez de querer assim, se sublimar com aquela oportunidade, nós nos cristalizamos naquela derrota e colocamos energia naquilo. Olha, eu vou, em algum momento, vou me vingar. A vingança é um prato frio. Começa com aquelas coisas e fica... Tem gente que é assim, e não são poucas pessoas. Muita gente é assim, não, deixa. Na hora, o acerto vai vir. Aí já bota Deus no meio, que parece que Deus é que vai fazer o processo. Não. Nós temos a oportunidade da reparação sempre. E o caminho que liberta é o perdão, não é a compensação, não é a justiça, à luz, nada desses conceitos, dente por dente, lei de talião, fez, vai pagar. Isso é o que ocorre nessas regiões trevosas, que a gente viu, a cidade estranha, essas inteligências malignas, como um Gregório, e os seus asseclas, como um Saldanha. Olhando de fora, mas o Saldanha então teria razão. Em tese, sim, teria. A razão era a tragédia da família dele. Mas ele tem que olhar para trás também. E ele só tem uma forma de compreender tudo isso. É tentar, já que ele buscou tanta informação daqueles que se envolveram na injustiça contra o filho, de olhar para trás e também ver o quanto que essas coisas estão acontecendo, porque ele, se fosse cabocar no mundo espiritual, com a experiência e as técnicas que ele tem, ele ia encontrar boa parte das razões disso. Né? Não, se cristalizou na vingança dali para frente. Tanto é que nem consegue perceber um ato benevolente do próprio juiz, que aí vem lá e contrata a própria neta dele para ser empregada doméstica. Bom, aí esse médico está ali, o Maurício, que foi o enfermeiro desencarnado, que passa a auxiliar o médico, e o médico, olha a sugestão que ele dá, de ser uma epilepsia, de ser o problema que ela está enfrentando, a Margarida, tem que ser uma cirurgia. Imagina se fosse fazer a cirurgia mesmo, já desencarnava direto, né, com essa situação toda. E vejo que o médico deve ter tido também, psiquicamente, intuitivamente, em algum momento dessa coisa intrincada, a intuição da turma do Saldanha, faz cirurgia, faz isso, faz aquilo. Mas o Saldanha não deve ter nem insistido, porque sabia que alguns dias depois, poucas semanas, ela ia desencarnar, coisa que ainda não aconteceu e nem vai acontecer. Mas aí se vê assim, tá, mas aí esse médico recebe a intuição e aí o caso chama a atenção, porque o Maurício percebe o Gúbio, o Eloy e o André, e não disse nada, ele viu que tinha coisa diferente, porque o Gúbio e eles, os três, estavam meio que travestidos, mas ele notou que não eram iguais ao Saldanha. E aí se aproxima, e aí fala alguma coisa que o Saldanha não percebeu, e aí é dado a missão do André de acompanhar o Maurício e o médico, aí até a casa do médico, porque houve a recomendação, quem sabe buscar um centro espírita, quem sabe... Tá, há colegas, há médicos que estão buscando a psicoterapia espiritual, tal. Intuitivamente estava recebendo pelo Maurício isso. E aí o Gúbio recomenda que o André e o Eloy acompanhem até a casa do médico, o Maurício, e aí tem aquela outra situação. Chegam lá, tem um médico com uma moça, né, a sua esposa, e aí, segundo ali os relatos, esse médico ficou viúvo 11 anos atrás. Ele ficou viúvo. 5 anos depois, conheceu uma jovem, não, que ele casou novamente. Tinham 2 filhos. Só que a mãe, a ex-esposa, durante esses 11 anos, continuou na casa, interferindo junto aos filhos, e ficou mais brava ainda quando ele conheceu essa moça, né, reluzente lá, formosa, parecia a descrição que dali, bonita, charmosa e tal, e ela interferindo junto aos filhos para se revoltar contra o pai e contra a madrasta. Mas olha os detalhes que fica, tudo a gente tem que pegar o subliminar, mas para compreender o fato como ele é. Dá para entender a forma que o André Luiz ele é
essa linguajar dele rebuscado, erudito e tal, mas fica muita coisa subliminar que dá para a gente extrair ensinamentos. Os filhos passam a ter uma convivência difícil com o pai por causa da madrasta, da nova esposa, por interferência psíquica da mãe, ex-esposa, que continuou no lar deles durante esses longos anos. E ela tentando, chega até uma hora que ela diz que, né, teve uma discussão, né, fútil, um dos filhos cobrando o pai que chegou tarde para almoçar e tal, e ele diz alguma coisa, e aí essa ex-esposa, no mundo espiritual, dá um tapa nele. Ele não sente o tapa, mas muda a vibração e até ela coloca ali que ficou com uma aparência colérica, né? Vermelha e tal. Nós levamos muito tapa, muito murro por aí de espírito, não pensa não. Essas coisas acontecem de uma forma mais corriqueira, claro, que é o mundo espiritual com o mundo dos encarnados. Mas as energias, elas podem ocorrer e isso acontece muito. Tanto é que existe também para o mundo dos prazeres, né? Que as coisas ocorrem tanto interagindo o mundo espiritual como o mundo da crosta terrestre, isso acontece corriqueiramente. Mas, nesse caso, ela que já estava ali, né, convivendo e tudo, e sempre se aproximava dos filhos, provavelmente pegando o duplo etérico, o fluido vital dos filhos, para impulsionar contra o ex-marido que está com uma outra. Só que fica, sob o ponto de vista aí na parte final, é impressionante que aquela nova esposa do pai dos dois filhos, que já está há 5 anos casado com ela, 5, 6 anos, aí, praticamente casado, é uma pessoa que aparentemente, né, bonita, bem apresentada e tal, e aí quando num desses almoços, um almoço que houve uma pequena discussão, como era até corriqueiro, segundo o próprio Maurício, que tentava intuir o médico, e tinha dificuldade exatamente por esses momentos de atrito familiar. E essa nova esposa, a segunda esposa do médico, vai dormir, fazer uma siesta, um descanso, descansou, quando descansamos, nos desdobramos, se afrouxou do corpo físico, e a aparência espiritual dela de uma que aí da até parecia uma bruxa, né? E essa aparência perispiritual dela causava um medo, um temor na primeira esposa desencarnada que está ali há muitos anos interferindo. Ela tinha medo, demonstrou medo com o perispírito, o corpo espiritual dessa nova esposa. Veja só aí os dois lados, que também a nova esposa não era para estar ali, foi, né, recomendado várias vezes de se afastar e tal, mas tentando interferir 11 anos. 11 anos depois ainda tá no lar ali e não se vê, o desfecho não vai se dar nesse capítulo, nem vai se saber como é que vai se dar isso. Eu não me lembro se mais adiante, nos próximos capítulos, aparece essa situação. Isso para nós, e que sempre serve, vermos como a coisa no mundo espiritual, no mundo dos encarnados se dá. Não é para se impressionar, mas é para saber que essas coisas são normais. Como é que podia tudo isso, e se a gente se defrontar com uma situação dessa, como também é muito possível que ocorra conosco isso, é mudar a vibração. Ao invés de dizer assim, pega todos os exemplos lá do Saldanha. O Saldanha, se tivesse pensado um pouco no perdão, na compensação, será que vale a pena tudo isso? Que luta insana é essa? Aí tá, vai desencarnar, a Margarida vai entregar no colo lá do Gregório, aí vai ficar o pai, o juiz. O juiz também tem os seus protetores, vai levar para o mundo espiritual depois, quando ele desencarnar, vai continuar essa guerra, essa coisa, já estão quantos anos, vai ficar mais 100 anos, 200 anos, travando situações, não vai ter uma conversa. Ele mesmo disse, vários tentaram já que eu mudasse a minha fixação e buscar essa implacável vingança. Ele disse claramente, e não cedeu, ou seja, exercício do livre-arbítrio. Nós recebemos essas invocações muitas vezes e nós não cedemos. Ou seja, coisas que nós sabemos que são os nossos defeitos, os nossos pontos fracos, a gente não dá uma fresta, não abre, não,
psiquicamente a oportunidade de ter reparação, ou seja, de modificação do pensamento, da atitude. Isso é um aprendizado. Ou seja, estou falando do Saldanha, aí vem essa do médico, aí o médico está ali, tá, tentou, bem intencionado, aí em casa, tem os filhos, está educando. Será? Aí fica também a questão de todos os médicos são acompanhados, tá? E aí o próprio Gúbio disse, e o Eloy ali, colocam ali, aí se todos orassem, se todos os médicos, aí todas as vezes que a gente recebe a inspiração para realizar uma boa tarefa, né, se a gente orasse, agradecer e invocar o mundo espiritual superior e se sintonizar. Eu digo isso até porque eu sempre disse, né, que trabalhei na área da saúde, na área administrativa, né, dirigindo o hospital, mas em todas as áreas. Eu me lembro, que até já é claro que já era espírita, mas não tinha essa minha formação de hoje. Eu entrava no centro cirúrgico, e aí tinha salas cirúrgicas, realizando né, claro, com roupa adequada para aquele ambiente, e aí eu me lembro de ter entrado até para ver outras situações que tinha lá envolvendo, que tinha modificação, obras a serem feitas, planejamento e projetos, mas aí estavam sendo realizadas cirurgias, né? Então estava ali aquele vai e vem, entrando. Eu me lembro de ter percebido várias vezes em salas cirúrgicas uma energia, esses miasmas, aquela situação, eu achava que era coisa da minha cabeça, na realidade é espiritual. Algumas assim parece uma coisa clara, uma coisa bem leve, outras uma coisa absurda, assim, de deletéria, pesada. E aí esse cenário espiritual, ele ocorre e é real. Depois, até, claro, com o tempo, depois com mais estudos, caiu a ficha assim, não, o que eu estava não era impressão minha, eu estava tendo uma visão e percepção espiritual do ambiente mais sutil e o mais denso. E o que vai fazer essa diferenciação? A necessidade, tem lá um familiar, vai lá fazer a cirurgia, o ambiente é delicado, orar para o próprio médico, para o próprio ambiente, para que os profissionais envolvidos eles estejam sintonizados com o alto, possam realizar a sua tarefa da melhor forma possível, para evitar um erro. Quantos erros profissionais ocorrem? Erro médico, erro de um, de outro, até troca de medicamento, está numa cirurgia ou bisturi, vai ser mais ou menos daqui a pouquinho a ruptura de um outro vaso que vai gerar uma outra coisa e, pois deu hemorragia, tudo, deu isso, pegou aqui, ali, e aí foi ambiente, né, uma colocação de um instrumental tal que está infectado, e aí isso é questão de técnica. Aí me passei, peguei da parte que está infectada, e aí infecção hospitalar. E vai gerar uma consequência, até às vezes um desencarne, vai abreviar uma situação que nem o mundo dos encarnados jamais vai descobrir. Às vezes até próprio ali a equipe médica multidisciplinar de perceber, mas deixa passar, vamos torcer que não dê nada. Aí quando for dar, aquela equipe nem vai ficar sabendo que é aquilo ali, que gerou, está lá no LED, voltou, vai para a UTI porque deu infecção. Tudo com uma origem num erro em que a junção da lei de causa e efeito que gerou a um erro, que aí tem causas de passado, tudo, mas poderia ser evitado se o ambiente houvesse uma contribuição coletiva de boas emanações, que aí é aquela coisa que alguns vão chamar, foi Deus, foi o milagre, foi a energia de sustentação, de compensação de áreas negativas como essa. Então, isso a gente deve usar sempre. Aí vai dizer, mas a gente tem o conhecimento de perceber, cabe ao espírita, que conhecemos a espiritualidade, temos essas informações que a gente tem que agradecer muito, e saber que a coisa é assim também. Mas está difícil de orar por isso, por aquele, a situação é tão embaraçosa. Pede ao mundo espiritual que te dê a condição de ser um canal de sustentação, de emissão de energias boas. Mas eu não consigo orar para o ex, por aquele tanto mal que ele fez, me gera. Manda luz, e se a coisa for tão difícil, pede ao mundo espiritual, os teus amigos espirituais, que te aliviem
pensamento tão denso, tão difícil para aquela situação. É a terapia do perdão. Ah, não sou um instrumento para isso, não posso ajudar. Mas então não atrapalha. Pede que seja isolado, né? Neutralizado essas energias que não vá atrapalhar. Não, Francisco, não estou tão bem, está numa corrente mediúnica, né? Pede que o mundo espiritual te dê a sustentação necessária para possa contribuir no que for necessário, mas tem que ter boa vontade. Quem é que perguntou? eu. Ó, Francisco, relacionando aquela história, aquela parte das técnicas de hipnose e também com a história do que o Saldanha entrava no sonho do juiz. As trevas costumam utilizar muito essas técnicas de hipnose, de alucinações em sonho também, né? Para causar quadros de pavor, obsessivos. utilizam muito isso e às vezes a gente percebe, né? Às vezes a gente até sonha, ou tem algumas lembranças. Por isso que também uma das coisas que a gente tem que ver assim, hoje eu tenho a impressão que eu sonhei com isso. Tenta puxar pela cabeça. Puxa, porque às vezes a gente pensa, e aí Mas vem é o que eles estavam fazendo com a própria Margarida, né? exatamente. Isso, mas daí em sonho eles fazem. Também. Porque às vezes assim, são coisas assim que tu vê que são bizarras, quadros que são bizarros, que assim, que parece que joga uma tela mental em ti, daí usando essa coisa da técnica da hipnose e da alucinação, né? Técnica de hipnose é uma das, ela é muito mais usada para o efeito negativo do que positivo. Ela é muito utilizada por essas inteligências trevosas. Né? Está vendo esse caso aí, mas existe muito. Nós já fomos vítimas e provavelmente já praticamos a hipnose nesse lado negativo. A nossa sombra, ela nos acusa muito. Esse processo é de transformação permanente. Agora, não dá para ficar cristalizado. O que não cabe a cada um é dizer assim, não, pois é, isso aí é assim, então não tenho o que fazer. Tenho o que fazer. Transforma, tenta hoje o transformar, pensa mudando o pensamento nas pequenas coisas, no que tiver ao nosso dispor. Aí durante a noite também, houve isso, acordou 3 da manhã e tal, e que coisa. Ora e pede assim, pô, que agora seja restabelecido o meu desdobramento para uma outra faixa vibratória, para uma outra, boas conversas, porque nós somos chamados durante a noite para essas regiões por duas razões: ligação de passado e, às vezes, até para dar o auxílio a alguém, em socorro de alguém, que a gente não esteja tão equilibrado, a gente é atraído, é tipo um Saldanha. Vai lá, é atraído para querer salvar lá o filho, ou a ex-mulher e tal, a própria mulher que ficou, a viúva, e aí é atraído à região, e aí fica cego. Quantas vezes na nossa vida a gente fica cego diante de um fato difícil? Fica cego, não enxerga outra coisa, que é só enxergar o compensar para deixar bem os nossos, né? Os nossos afetos mais próximos, e às vezes, sem perceber, nós cometemos injustiça, querendo praticar um bem aos nossos, né? E a gente não percebe. Aí são as pequenas coisas, tudo, um pouquinho da lei da vantagem, né? Quantas pessoas, quantas vezes a gente aí tem a oportunidade, aí vai passar a fila na frente de alguém, uma vantagenzinha ali e aqui, sabe aquela lei da vantagem, coisinha pequenininha, que não fere muito os outros, que a gente até por hábito é induzido a lei da vantagem na vida, na relação social, mas são pequenas coisas. Aí, assim, não, se eu não fizer isso, e se todos fizessem isso? Tem isso. Né? Que mundo desorganizado, que já é difícil o mundo que a gente vive, só vai melhorar se o somatório das pequenas coisas forem positivas. Porque as pequenas coisas do inconsciente, aquele que está dormindo ainda, eu digo psiquicamente dormindo, espiritualmente dormindo, não se dá conta, quer aproveitar. E às vezes a lei da vantagem está na nossa família, está do nosso lado. Onde a gente possa intervir, que é uma educação com o filho, alguém mais próximo que a gente quer também ter uma intimidade para dizer, pô, mas sabe, para de pensar assim, sabe, que lei da vantagem, se todo mundo for fazer isso, todo mundo vai passar na frente do outro, todo mundo vai isso, aquilo. A leizinha aquela da vantagem que parece
aos olhos dos outros, uma admiração. Bah, o cara é esperto. Bah, tu é esperto, hein? Bah, hein? E sabe que já fez nessa ainda, né? Mas hoje é outra concepção e vai se modificando. E aí, mas o outro não se deu conta, está fazendo, vai se dar conta um dia, né? Mas vamos torcer que ele se dê conta. A gente tem também aquela de querer ser justiceiro, né? Estou falando lá o Saldanha. A gente vê os outros cometendo um erro que nós não cometemos mais e nós queremos impor a nosso julgamento e querer impor, às vezes, uma pena a alguém, né? E isso também é outra coisa que é difícil, tem que ser reequilibrado, né? Aí vai falar, ver alguém praticando, mas dá uma vontade de pegar o cara pelo olho, mas o que é isso? Coisas que nos irritam, né? Aí passando de carro, aí o cara joga uma garrafa PET vazia dessa pela janela, olhando para a frente, não estou acreditando, estou vendo. Vi, qual é a vontade que dá de mandar parar o carro, sai daí e vai lá buscar alguém, né? É um processo, é difícil, talvez essa pessoa, sei lá, estava com mais alguém no carro que não viu fazendo aquilo ali, jogando um lixo. Aí a outra pessoa que vai lá, tem um acesso ali, coisa também para jogar lixo, eu não vou chamar ninguém, vou jogar aqui no coisa. Quantos fazem isso? Aí é o somatório dessas coisas que vai dando a nossa cultura, que ela vai melhorando ou não, e o mundo vai melhorando. Ao natural, o mundo está sempre melhorando. Ao natural. Isso não, se não fosse assim, era a depressão coletiva, né? De dizer. Só que a nossa impressão que nós temos hoje é que muitas das coisas dão a impressão de não estar melhorando o mundo, porque hoje nós temos as coisas online, tudo, nós ficamos sabendo de tudo, tá aí, tem rede social, tem informação, né? Coisas que antigamente não tínhamos, como temos hoje. O mundo hoje é muito melhor do que há 2000 anos atrás, muito melhor do que há 500 anos atrás. Tanto é que a gente está vendo aí, esses 700 anos para trás, era um Gregório sendo o Papa, Gregório IX, na Inquisição, e o psiquismo coletivo, os miasmas, naquela época mesmo, 1300, o Gregório desencarnou em 1342, aos 94 anos por ali. Em 1340, ali naquela região, 44, 46, exatamente nessa época, houve a epidemia, foi uma epidemia localizada na Europa da peste negra, da peste bubônica. Foi exatamente também na Itália, né? Foi lá em Florença, na Itália, Gênova, aquela região toda ali, que um navio da África que chegou lá e estava tomado de pessoas, que foi uma coisa que, assim, em 10 dias, começaram a morrer milhares de pessoas. Em 4 anos, morreram 60, 70 milhões de pessoas no mundo. Aí vai dizer assim, mas foi o que? Uma resposta do mundo espiritual? Os miasmas, a energia negativa. Então, uma pulga que picava um rato e que ela, quando picava o ser humano, ia passando um para o outro e toda a bactéria daquele bacilo que inundou e que dizimou uma população daquela época, 70 milhões de pessoas no mundo todo, França, todo o centro da Europa, África e assim por diante. O Brasil naquela época não tinha sido descoberto ainda, né? Então não tinha nem chegado às Américas aqui. Então o centro do mundo ainda era África, Oriente e Europa, né? Então ali se dizimou uma grande. Aí vai dizer assim, foi uma época de escuridão também da igreja, escuridão dessa do Gregório, da Inquisição, as fogueiras e tal. E aí, onde é que a gente estava nessa época? Sabe, essa repelência que a gente tem com os roedores, alguma coisa, não é uma coisa também dessa época. Fomos vítimas porque existia um componente psíquico em que a depuração, e isso de tempos em tempos, nós passamos por isso, né? Então, teve lá a gripe espanhola, né? O próprio Eurípides Barçanufo foi vítima, auxiliando outros, e acabou em 1918, a gripe espanhola. A nossa última pandemia, né? 5, 7 milhões de pessoas morreram. E esses processos, eles
tempos em tempos eles ocorrem, fruto do quê? Porque a gente vê os livros que o próprio Inácio falou, assim, daquele do psiquismo, que ele dá lá daquela região do Oriente, ali, quando dá aquele psiquismo, um corpo vivo, que é o resultado da mente humana coletiva, como se fosse um ser vivo. Esse daí é praticamente uma gelatina, e é isso que chega em processo de ebulição, e em algum momento ele é expungido coletivamente, e que ocorrem essas coisas, são as doenças de vai para cá, para lá. Isso individualmente já ocorre também, mas quando é coletivo, a coisa é em ebulição e geram esses processos, né, essas hecatombes e tudo. E às vezes a própria natureza, os espíritos elementais que são utilizados, tanto para os dois lados, com essas invocações das trevas, geram esses componentes. O nosso mundo hoje está livre disso. Provavelmente vai acontecer outras situações, mas sempre atenuando mais e mais. O que nós vimos na Segunda Guerra Mundial, que foi uma atrocidade, daquela forma provavelmente não vai ocorrer mais, mas volta e meia vem aí algumas células, né, negativas em algumas regiões da nossa crosta terrestre, da civilização humana, que repetem cenários parecidos com aquela época. E assim vai indo, né? E esses livros, e aí essa depuração, felizmente, que ocorre. Não sei Palestina hoje, né? como. Palestina hoje. Pois é, hoje, toda aquela região, e mais ainda, né? Os outros lá, vai lá pegar lá, para lá a China com as suas coisas de dominação, a Rússia com aquelas coisas lá com a Ucrânia e tudo, e é o próprio na América do Norte, aquela forma. Essas lideranças, que são os grandes psicopatas que estão aí no comando, eles lideram um processo coletivo, mas já é a chamada final, já é um enfraquecimento final. Por isso que aí coincide, eu estou convencido que coincide com esse processo que nós vamos ter de transformação do nosso planeta, que vai coincidir com a década de 50, 40, 50. E esses líderes, essas invocações todas, já vão ter passado. E quem está vindo por aí está vindo com uma nova proposta, porque já tem a peneira, já está sendo feita no mundo espiritual. Essa região que a gente está vendo aí do Gregório, boa parte dela já foi saneada. Aqueles que dali não aceitaram muitos a sua transformação, já foram até atraídos daquele psiquismo dali para outras regiões em outros planetas, e outras, né, esferas, outros mundos espirituais, e não mais ali. Tanto é que hoje também o próprio abismo, aquele abismo lá do Suicidas, lá Vale dos Suicidas, está bem depurado, já não é mais aquele Vale dos Suicidas que a Ivone do Amaral Pereira descreve no Memórias de um Suicida, que é aquela obra excelente que ela passou por desdobramento para nós, e muitas outras informações. Existe isso, ainda os colégios existem, né? A situação é difícil e triste, mas já melhorou bastante. Assim como a nossa crosta de hoje é bem melhor do que foi 50 anos atrás, e daqui a 50 anos vai estar muito melhor do que hoje. O que a gente deve pensar também, onde nós estaremos daqui a 50 anos? Qual a faixa vibratória? Pode ter, ir para trás não tem, pode degradar fruto do psiquismo do livre-arbítrio. A nossa atitude hoje, vamos sair daqui, agora vamos matar em escala, vamos se associar a criminosos, podemos nosso livre-arbítrio. Nossos amigos espirituais vão ficar muito tristes, vão tentar nos intuir, nosso isso, aquilo, não faz, mas podemos fazer. E a recaída da degradação. Perdeu a memória de tudo, até que a gente leu, até aqui, estudou? Não vai perder essa memória. Isso vai pesar muito mais depois no processo de culpa, né? de espiar, de pensar no erro cometido, e vai ter que reparar um dia. Felizmente a vida é assim, nossa trajetória é assim. Agora, tem aquela máxima, né? Quem conhece e conheceu o bem, verdadeiramente o bem cristão, conheceu o Evangelho de Jesus, mas tem convicção daquilo, é o caminho, não volta mais atrás. Não volta mais atrás. O que a gente pode é acelerar esse processo para
galgar um patamar um pouquinho maior. E aí esse processo que nós vamos ter de rever essas nossas sombras, nosso inconsciente, tudo, de trabalhar direto nisso, de cometi, está feito, posso transformar o futuro, mas não colocar aquela pedra, não quero pensar no passado, vai pensar e vai trabalhar a reparação, vai trabalhar o erro, vai entrar no processo de arrependimento. Como eu posso reparar? Não é possível agora, porque sou situação. Então, vai compensar aquele trabalhar servindo, né? É alguém que a gente ajuda a tarefa, né? De ser melhor, de procurar ser melhor como espírito, como pessoa. É isso que nos liberta. Que horas são já? Não é possível. São 20 para as 9? Sim. Não. Quase Ah, 9. Sim. 20h43. vamos encerrar então. Pessoal, então a nossa gratidão sempre, olha, é uma coisa que a gente tem que realizar. Ou agradecer não é assim uma coisa boca para fora. Pensar o quanto que é importante para cada um de nós de ter uma determinada convicção de que vai ficar no nosso inconsciente daqui para frente, assim como o nosso inconsciente que nos acusa de coisas equivocadas que nós fizemos, que o nosso inconsciente daqui, que vai ficar lá adiante no nosso superconsciente, da experiência dessas coisas todas. Agradecer de ter um relato da vida do próprio Saldanha, da benevolência de um Gúbio, né, ouvindo, relatando, e um André Luiz anotando tudo isso, de um Chico Xavier trazendo essa mensagem lá do alto, organizada mais pelo Altíssimo, e de que tudo isso chega até nós, de uma forma simples, muitas vezes até que nós não temos o cérebro adequado para compreender tudo, mas o pouco que a gente compreende de a gente pensar na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa relação familiar, nas nossas relações sociais, na nossa interferência no mundo profissional, todas as coisas que nos inserem, a gente procurar, antes de agir, de pensar, de será que o que eu estou pensando e vou pensar é uma coisa adequada, é equilibrada? Não, é difícil, é perturbador. Pede ajuda. Essa ajuda que está ao nosso dispor, e o mundo espiritual superior só está clamando que a gente se decida a querer a ajuda deles, porque eles têm que respeitar o nosso livre-arbítrio. Margarida, ela não chegou a ter esse estado de consciência de pedir ajuda, se subjugou, mas por razões de passado, que a gente possa ter uma oportunidade nos nossos conflitos, de a gente ter a humildade de reconhecer a nossa imperfeição e pedir ajuda a todos aqueles que servem em nome de Jesus. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo o mal, Senhor, e que assim seja. Isso aí, pessoal. Desculpe Falou, hoje pessoal. o horário aí. Valeu, obrigado, Francisco.